Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Após 2 anos e 7 meses de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade apresentou um relatório final, no qual responsabiliza pessoas que violaram direitos humanos na época da ditadura militar. Para falar do significado desse relatório sobre o resgate da verdade histórica, eu entrevisto Adriano Diogo, deputado estadual do PT no 3º mandato. Adriano Diogo já foi vereador e atualmente é o presidente da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero exatamente começar, Adriano Diogo, deputado, com a sua avaliação do significado desse momento, né, para o resgate da verdade histórica do nosso país, aquele relatório ontem apresentado. Eu considero que 50 anos depois do golpe de 64, que ontem foi um dos maiores momentos da história do Brasil fazendo a revisão desse período. É verdade que a ditadura já terminou há 30 anos, mas era um assunto absolutamente proibido no país. E o fato de ter criado a Comissão Nacional da Verdade e ontem ter sido entregue para a presidência da República, que foi uma pessoa que foi presa, torturada, e o que provocou uma tremenda emoção, foi um avanço muito grande para o Brasil. A grande interrogação, por tanta coisa que não sabíamos, ocorridas naquela época da ditadura militar, a questão da censura, né? E mesmo daquilo que foi escondido, camuflado, né? Não divulgado intencionalmente. Acredita que com esse relatório foi dado um passo adiante na revelação da verdade dos fatos? Digamos que se a gente pudesse sintetizar numa frase, ela seria: perdemos o medo de falar desse assunto. Esse é o grande resultado, porque o relatório não é um fim, é um começo. Pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil conversou com o Brasil e com os brasileiros, porque nós não o fizemos por ocasião do genocídio dos índios, nós não o fizemos por ocasião da escravidão, da Guerra do Paraguai, do Contestado, dos Farroupilhas. Nós nunca fizemos nenhum processo de revisão histórica. Então, embora as feridas estejam ainda sangrando, nós tivemos coragem e perdemos o medo de falar desse assunto. Mas perdemos o medo de falar, mas esse resgate histórico para por aí? Se encerra com a divulgação de ontem? Não, nem pode parar, porque tem tanta coisa para ser apurada, tanta coisa, que porque a lei da anistia foi a lei da autoanistia. Os militares aprovaram essa lei em 1979. Por uma diferença de 5 votos. Maria Lídia, o Congresso tinha 1/3 de senadores biônicos. E eles ficaram dentro do plenário, marcando o voto de cada deputado e de cada senador. E quase que perderam. O Congresso estava sitiado. Então, eles prevendo o fim da ditadura, que só vai ocorrer em 1985, depois do Brasil inteiro sair às ruas pedindo eleição direta, e nós voltamos ao colégio eleitoral. Depois de tanto tempo, o Brasil consegue chegar e falar: não acreditamos na lei da autoanistia. Essa anistia é uma anistia perversa, porque ela gerou uma impunidade que existe até hoje. Mas não há um consenso em relação a isso. Mesmo nós vimos ao silêncio das autoridades militares do Brasil em relação a essa divulgação do relatório.
Infelizmente. Houve uma manifestação isolada de um general da ativa e que está subscrita por ele e pelos familiares dele, quer dizer, ele não está representando a instituição, mas chamando de leviano o relatório, dizendo que a referência que se faz lá ao pai dele, que é uma pessoa que está morta, não está aí para se defender, que não podia ser assim como foi. E há aqueles que entendem que a lei da anistia apaga porque tem duas mãos. Tem a mão daqueles que reagiram pela luta armada contra o arbítrio e tem os comandantes do arbítrio e os seus agentes. Então, a própria presidente Dilma, que ficou tão emocionada ontem, ela falou que não queremos revanchismos, né? Não deve existir o revanchismo no Brasil, que não é essa a intenção do trabalho da Comissão da Verdade, mas ela defendeu os pactos políticos que levaram o país à redemocratização. Como é que o senhor entendeu isso? Eu entendo que é uma medida conservadora, porque realmente quem vai mudar as regras do jogo é o povo brasileiro. Porque na medida em que cerca de 500 pessoas foram mortas da resistência política, na medida que mais de 50 mil brasileiros foram presos e torturados, na medida que milhares de índios que estavam ao longo das obras faraônicas do regime militar, principalmente na Amazônia, os camponeses, as instituições psiquiátricas, os manicômios funcionando como prisões. Essa história, Maria Lídia, não foi contada. Sim, ela está contada, mas e a responsabilização? Acredita que no Brasil vai ser feita justiça, uma vez que o Brasil subscreve tratados com os países que defendem os direitos humanos e esses crimes de tortura e morte de pessoas que estão sob guarda do Estado são entendidos, qualificados como crimes contra a humanidade? No seu entender, o Brasil está a caminho de fazer justiça como outros países sul-americanos já fizeram? Sem dúvida, sem dúvida. Acredita nisso? Eu acredito porque nós não fizemos nosso tribunal de Nuremberg. É como se tivesse acabado a Segunda Guerra Mundial e ninguém tivesse sido responsabilizado. Quer que eu te dê um exemplo internacional que até hoje não foi feito nenhum tipo de julgamento e reparação? O bombardeio das cidades de Hiroshima, Nagasaki e a devastação da ilha de Okinawa. São crimes que a humanidade quer algum tipo de reparação. Olhando para o futuro, o que devemos esperar nesse processo de apuração dos fatos e cobrança das responsabilidades aqui no Brasil? Primeiro, que não se repita mais. Que a gente não tenha que conviver com zumbis aos sábados à tarde, pedindo a volta dos militares, a volta da tortura e uma intervenção militar que faria com que esse país começasse um sofrimento que durou 50 anos para começar a contar a história. Eu agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigada por externar a sua opinião com tanta clareza. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado.